Então, pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença. Hoje é uma live super especial, né? Vou ter a honra de conversar com a doutora Mariana Peixoto, uma médica que eu conheço aí há aproximadamente 15 anos, né? Também aqui de Belo Horizonte. Então, a doutora Mariana, ela é reumatologista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, é membro das comissões de artrite reumatoide e Centro de Terapia Assistida também da Sociedade Brasileira de Reumatologia, presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia no biênio 2020 e 2022 e membro de sua diretoria de 2013 a 2024. Sócia fundadora da Ampiclin, Terapia Assistida, e também sócia fundadora da Reumato Science. Mestre e doutora no Programa de Saúde do Adulto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Então, vou chamar aqui a doutora Mariana para a gente iniciar o nosso bate-papo. Olá, Mari. Tudo bem, Felipe? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Uma alegria estar aqui hoje. A alegria toda minha, super agradecer aí você ter, né, aceitado o nosso convite para bater esse papo hoje. Realmente vamos ter muitos insights, né, durante a live. É uma experiência super robusta aí na Reumato, né, tanto a nível nacional como internacional. Então, super obrigado, Mari, pela presença e por ter aceitado aí participar da nossa live. Eu que agradeço o convite. Vai ser uma noite muito agradável. Ah, legal. Mari, o nosso perfil ele é bem diversificado, né? Então a gente tem profissionais que querem ingressar na indústria, a gente tem representantes, consultores técnicos de linhas de alta complexidade, gerentes, diretores, médicos. Então realmente é um perfil bem diversificado. O nosso foco principal, o nosso propósito é divulgar realmente a indústria farmacêutica, a relação da indústria farmacêutica com a classe médica, né? Até as oportunidades de trabalho nas mais diversas áreas, inclusive profissionais da área da saúde, né, como Emercel, gerente médico, entre outros. Para iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, quem é a doutora Mariana Peixoto, falasse um pouco sobre você. Ah, tá jóia. Eu sou Mariana, como você disse, eu sou reumatologista e acho que mais importante do que minha profissão, sou mãe de dois meninos maravilhosos, sou atleta amadora, mas bem dedicada, gosto muito das corridas, então divido meu tempo com isso aí também. Tenho grandes amigos na minha profissão e eu acho que isso é o que define a minha carreira, né? A gente nunca está sozinho. Então, né, além desse sou esposa, né, tenho um marido maravilhoso, e além desse meu currículo pessoal na área da reumatologia, né, hoje nós temos a Ampiclin, uma clínica de terapia assistida, a Reumato Science, que é um projeto muito interessante que nós estamos crescendo, investindo muita energia nesse projeto também. Sou mestre e doutoranda, estou terminando o doutorado na UFMG, e nós temos realmente muitos projetos de pesquisa, pesquisa clínica na Ampiclin, que nós estamos também fazendo, preceptoria da Santa Casa, né, desde quando eu terminei a minha residência. Então, faço parte das comissões de artrite reumatoide, Centro de Terapia Assistida da Sociedade Brasileira. Então, muito caminho, muita coisa feita com muita dedicação, muito amor, muito empenho, que eu acho que é isso que move, né, a nossa vida, é o tanto que a gente coloca amor naquilo que a gente faz. Então, eu gosto de me apresentar mais como uma pessoa do que como uma profissional. Maravilha, Mari. Eu sou prova viva disso, né? Acompanhei 15 anos praticamente dessa jornada e realmente é admirável. E falando do que te levou a fazer reumatologia, você podia falar um pouco sobre essa decisão de seguir a reumato? Sim, a reumatologia foi uma paixão que eu chamo de paixão madura. Não era o meu sonho durante a faculdade de medicina. Eu queria fazer endocrinologia, fiz a faculdade inteira esperando nisso, mas na residência de clínica médica eu tive contato com o caso de um paciente, um caso muito difícil, muito desafiador, e me intrigou muito. E nós publicamos esse caso ele até rendeu bastante coisas, assim, muitas coisas interessantes.
E aí despertou aquela luz para a reumatologia. Fiz uma prova de reumato e todas as outras de endócrino, mas eu digo que Deus sempre faz as coisas muito certas, né? E eu passei na de reumatologia enquanto eu estava esperando ser chamada na de endocrinologia. Então eu tive a oportunidade de experimentar durante um mês a reumatologia antes de ser chamada para a endocrinologia. E nesse Uhum. um mês, quando eu fui chamada para a endocrinologia, eu já estava completamente apaixonada pela reumatologia. E eu falei, foi muito difícil, né? Porque era uma paixão daquele momento e uma paixão de uma vida. Foi muito Uhum. difícil essa escolha, mas eu estava tão envolvida, achando aquilo tão espetacular, entendendo que Deus coloca as coisas certas no nosso caminho, e eu fiquei nessa paixão da reumatologia que eu continuo apaixonada até hoje. Eu acho que eu adoraria endocrinologia também, é uma especialidade Aham. maravilhosa, mas continuo apaixonada até hoje pela reumatologia e creio que eu fiz a escolha certa para a minha vida. Que maravilha, não? Coisas realmente de Deus, né? Sem dúvidas. Mari, e essa trajetória, né? Desde a residência até hoje, você sendo aí uma grande referência, né? É fato, né? Como eu falei, a nível nacional, tão envolvida com as sociedades, né? Sociedade brasileira, Sociedade Mineira. Tivemos o Congresso Brasileiro aqui no ano passado, se não me falha a memória, em Belo Horizonte. Fala um pouco dessa Isso. trajetória, desde a residência até hoje, aos dias de hoje. Bom, eu fiz minha residência também com muito empenho, com muito amor. Eu acho que isso foi um grande diferencial para mim na minha vida. E quando eu terminei a residência, eu estava já programando no segundo ano um fellow na França. Então, eu terminei a residência já tendo concorrido a essa vaga e tendo passado nessa vaga. Então, eu passei na prova de título e imediatamente fui para esse fellow em Paris, que foi sensacional. Essas experiências no exterior agregam muito, mais um conhecimento de ver o diferente, mais o conhecimento médico, isso eu posso dizer com muito orgulho, o conhecimento médico brasileiro, ele não deixa nada a desejar do conhecimento médico estrangeiro. Então, assim, o Brasil tem médicos muito bem formados, né? A gente consegue perceber isso, e isso é uma alegria para a gente. Mas essa experiência na França abriu muitas portas, abriu muitos meus olhos também. E quando eu já voltei assumindo a preceptoria na Santa Casa, já recebi o convite do Dr. Paulo e ingressei no corpo de preceptores da residência de reumatologia da Santa Casa e também assumi a pesquisa clínica na Santa Casa nesse mesmo ano, eu e a Cláudia. Então já foi uma volta, assim, eu terminei a residência, voltei de Paris já com duas funções muito importantes, que era a preceptoria e também a pesquisa clínica. Então, isso fez muita diferença na minha vida e eu comecei, né, a trabalhar e no ano seguinte eu já entrei para a diretoria da Sociedade Mineira de Reumatologia, que eu fiquei de 2013 até 2024. Então, esses passos no início da minha carreira, eu acho que foram muito importantes para eu circular mais dentro da reumatologia brasileira. A pesquisa clínica abre muitas portas, são muitas oportunidades. Um conhecimento prévio de medicamentos que ainda vão chegar no mercado. Então, eu tive a oportunidade de fazer pesquisa clínica dos dois principais medicamentos biológicos de lúpus que estão hoje no mercado, dos inibidores de JAK. Então, você tem essa visão prévia, isso é fantástico. O contato com a residência, não precisa nem dizer o tanto que é importante esse contato com os residentes, e a entrar para a diretoria da Sociedade Mineira foi muito importante para eu conseguir circular dentro da sociedade brasileira e conhecer as pessoas e as pessoas me conhecerem, e isso realmente ajudou a crescer, a mostrar o meu estilo de trabalho e fazer com que as coisas acontecessem também ao longo dos anos. Muito legal, muito legal. E Mari, um médico hoje, né, que está decidindo onde vai se especializar, né, em que vai se especializar, na sua percepção, quais os principais desafios quando é escolhida aí a reumatologia, os principais desafios da residência da reumatologia? Oh, a reumatologia é uma especialidade que muitos médicos não querem porque ela é difícil. Ela é difícil, é uma área que envolve é, todas as outras áreas da medicina.
você tem que atualizar com constância, exige que você seja um bom clínico antes de qualquer coisa. Então, não é uma área simplista, é uma área Uhum. profunda que exige uma dedicação grande dos médicos. E é uma área que todo médico fala assim, não sabe, ninguém sabe o que tem, chama o reumatologista. Então, realmente tem essa complexidade. Mas eu acho que isso é uma coisa que quando você ama a medicina, isso passa a ser até interessante e não um problema, né? Isso Uhum. passa a ser um desafio gostoso de você lidar. E é uma área muito de consultório, então você precisa gostar dessa interface com o paciente. Se essa não for uma habilidade sua, talvez não seja a sua especialidade. Porque a interface com o paciente, o ouvir o paciente, acolher o paciente, ela é primordial na reumatologia. Então, é importante que você tenha este gosto, esse desejo de ter uma profissão dessa maneira. É muito consultório, não tem muitos procedimentos. Uhum. Hoje tem alguns procedimentos, infiltração, ultrassom, o próprio empreendedorismo, as clínicas de terapia assistida. Existem algumas opções que não são só abordagem de consultório, mas é uma especialidade que é primordialmente de consultório e isso tem que ser o seu desejo de profissão. Mas se for o que você gosta, é apaixonante. Perfeito, muito bom. E falando agora um pouco, Mari, saindo um pouco da residência e falando da sua experiência frente à Sociedade Mineira, né, de reumatologia, né? Então temos, assim como todo o Brasil, mas Minas, a gente tem excelentes reumatologistas e a gente vê o quanto que a Sociedade Mineira de Reumatologia, ela é ativa, né? Então como que foi essa sua experiência à frente da sociedade durante esse período? Olha, foi muito legal. Eu gostei demais de fazer parte de todos esses anos da diretoria da Sociedade Mineira de Reumatologia. Eu tive a oportunidade de fazer 2 congressos brasileiros no meu primeiro ano e no meu último ano dentro da diretoria. Então, acho que assim, eu abri e fechei com chave de ouro, né? Todos esses anos. É uma experiência enriquecedora. Você aprende muito sobre sociedades médicas, sobre o outro, sobre como agir pensando num grupo e não somente em você. E durante a minha presidência, foram 2 anos desafiadores, porque eu assumi a presidência e começou a pandemia. Uhum. Então, meus 2 anos foram durante a pandemia, eu fazendo meu mestrado com 2 crianças pequenas e o mundo um caos. Né? Nossa, Então, eu cheia de planos para uma gestão, cheia de ideias de integração do Estado, eventos, e de repente tudo fechado. Então, no meu primeiro grande evento, que foi a Jornada Mineira, que nós fizemos em 2020, em plena pandemia, era presencial, teve que ser virtual. Chegando perto da data, a equipe ainda iria para um estúdio, a gente iria gravar a jornada no estúdio, só quem estaria ouvindo que estaria em casa, mas chegou a Anda Roxa e foi tudo de casa. Então nossa. foi assim, um dia antes, a gente com o estúdio paga, tudo plotado, banner, teve que fechar tudo, não pudemos ir. E aí, dentro, né, do desafio que você precisa ter as ideias, né? Então, o que nós fizemos? O evento totalmente online, foi o primeiro evento grande da brasileira, totalmente online, e nós tivemos a ideia de isentar a inscrição. Então, pela Hum, primeira vez na história, nós tivemos 1.047 participantes na Jornada Mineira de Reumatologia. cara. E foi nesse momento que a Sociedade Mineira realmente apareceu para o Brasil, porque tinha praticamente 50% dos reumatologistas brasileiros assistindo o nosso evento. Então foi assim um divisor de águas. Eu falo que esse evento foi um divisor de águas realmente não só na minha gestão, mas até na minha carreira. E Uhum. baseada nisso, os eventos da Sociedade Brasileira depois não cobraram inscrição também, Olha só. né, visando justamente buscar esse público. Uhum. Então foi sensacional. Aquela velha, velha história de pegar um limão e fazer uma limonada, né? Foi um pouco desesperador, eu confesso que não foi uma coisa tranquila, né? Aham. Esses sustos um dia antes, agora não pode, agora não pode, agora não pode. A gente assim desesperado, mas eu acho que foi assim um grande sucesso, um grande divisor de águas e a Sociedade Mineira apareceu para o Brasil a partir desse ano.
Então Muito foi bacana. bastante interessante isso daí. Ó, parabéns, Mari, parabéns mesmo e é motivo de muito orgulho, né? Nem todos sabem, mas eu sou alagoano, já moro em BH há muito tempo, tenho um coração super mineiro e realmente é motivo de muito orgulho. Mari, nem todas as sociedades são tão organizadas, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa importância das sociedades dentro das mais diversas especialidades médicas, né? Dos médicos realmente serem ativos, enfim, queria que você falasse um pouco sobre a importância das sociedades médicas. Eu acho que isso é super legal da gente abordar, Felipe, porque realmente tem muitos médicos que, não liga, não vou fazer muita parte, não vou fazer muito. Mas é muito importante você agregar os especialistas da sua região, você agir em função deles, porque um grupo unido, ele tem muito mais poder do que vários médicos soltos. E existem algumas especialidades que são muito unidas. E a reumatologia, ela não estava tão unida, era meio cada um por si. Então é muito importante essa união de você entender que você é parte de um grupo e que esse grupo luta pelos seus direitos, luta por você e promove atualização científica, benefícios, tudo por você. Uhum, Então, o médico precisa entender que a sociedade de cada região, e a brasileira, né, e as estaduais, elas estão agindo, tentando fomentar positivamente ciência, sentimento de pertencimento, ações, né, benéficas em termos de lutar por melhorias, por exemplo, de condições de atendimento, de remuneração, dependendo da especialidade. Então, as sociedades, elas têm esse papel e têm o papel da promoção científica, né? uhum. Antes de mais nada, de promover a ciência e de incentivar o desenvolvimento científico. E é muito importante o empenho não só das diretorias, mas também que os médicos participem e façam parte, e integrem e frequentem as reuniões e façam mesmo a sociedade um grupo que tem um porquê de existir. Espetacular, muito bom mesmo, Mari. Entrando um pouco no tema agora, indústria farmacêutica, eu tive a oportunidade de iniciar na Imuno, né, na Roche, né, começando com Salvador, DF, Goiás. Em final de 2010, eu mudei para Belo Horizonte, que foi quando a gente se conheceu. Um ano antes, eu tive a oportunidade de conhecer a Adriana Caquiazzi no Eular, em Roma, mas eu nem sonhava que ia mudar para BH. Então, foram mais de 15 anos aí na reumatologia e na dermatologia, focada em imunobiológico, biológicos, desculpa, tanto Roche como Johnson Johnson e, por último, Novartis como gestor da imunologia, focado na dermatologia. Como que você enxerga essa relação entre prática clínica e a indústria farmacêutica na área da reumatologia? Olha, essa relação é muito importante. Ainda hoje, tem muitos médicos que têm resistência com a indústria farmacêutica. E Uhum, tem resistência, inclusive, com médicos que fazem aula para a indústria farmacêutica. Eu tive a oportunidade de começar a dar aula para a indústria farmacêutica, inclusive dei muita aula para você, né, Felipe? muita, muitas. Assim que eu terminei a residência. Então, assim, foi um privilégio eu poder fazer isso. E isso para mim foi muito importante porque me abriu muitas portas, me permitiu conhecer muitos médicos pelo Brasil, pelo interior de Minas. Então, assim, para mim foi um grande diferencial. E as pessoas precisam entender que a relação da indústria farmacêutica com os médicos, ela é de parceria. Uhum, Ela existem médicos resistentes, existem também algumas indústrias que fazem abordagens inadequadas? Existem. Em qualquer lugar do mundo tem uhum, profissionais e profissionais. perfeito. Então, mas quando isso é feito de uma maneira saudável, de uma maneira ética, isso flui com muita naturalidade. Eu, né, tenho esse contato com a indústria desde o término da minha residência. Eu sou speaker de diversos laboratórios, sempre com muita ética, sempre com muito rigor científico. O nosso objetivo é passar a informação científica e não ficar julgando, né, Uhum, produtos ou outras indústrias.
Então, o médico precisa entender que existe uma parceria. A indústria farmacêutica, ela traz conhecimento científico, ela traz a oportunidade de frequentar alguns eventos que antes, sozinho, o médico não teria essa oportunidade. Traz conhecimento sobre o medicamento mesmo, são muitos medicamentos, então, às vezes, o médico pode ter dúvida na posologia, em algum estilo de mecanismo de ação. Então, a indústria farmacêutica, ela traz esse conhecimento, tanto com material impresso, quanto na presença do consultor, quanto com o MSL, a área médica. Então, o médico tem que entender que lidar com ética, as coisas fluem com muita naturalidade e é como tem que ser. A indústria Uhum. farmacêutica, ela beneficia demais a classe médica no sentido de possibilitar a existência dos medicamentos. A gente, né, Uhum. até vai abordar alguma coisa de pesquisa clínica, mas sem a indústria farmacêutica não existe remédio. E sem remédio a gente não consegue trabalhar, né? Então, é muito importante entender esse benefício que a indústria traz, essa possibilidade de uma relação totalmente clara, ética, tranquila, sem nenhum tipo de problema, que é o que eu sempre tive ao longo de todos esses anos. Então, é uma coisa super possível e eu acho que as pessoas precisam enxergar com essa clareza e com essa Uhum. tranquilidade, que é uma relação muito saudável. Muito legal, Mari. E quem ganha no final é o paciente, né? Hoje, cada vez mais, as multinacionais que trabalham com alta complexidade trabalham de forma multidisciplinar, né? Ali com uma mandala, realmente, o cliente, que é o médico e o paciente no centro, e todos trabalhando juntos, né? Para encurtar essa jornada do paciente, tirar qualquer tipo de atrito para que ele tenha acesso de forma mais rápida aos medicamentos. Então, quando o medicamento está incorporado no rol da ANS, está incorporado no sistema público, esse acesso ele é relativamente mais fácil, mas é uma jornada longa. Quando ele não está incorporado, então o desafio é ainda maior, apesar de que a indústria não se envolve em questões de mandato judicial, esse tipo de. Quando o medicamento não está incorporado, vamos dizer assim. Mas é uma equipe multidisciplinar com foco em ajudar os médicos, consequentemente os pacientes, né, tanto o consultor técnico, MSL, área médica, área de acesso. Então, como eu falei lá no início, quem ganha realmente é os pacientes. Muito bom ouvir isso, Mari. E de que forma a indústria farmacêutica tem contribuído para o avanço no tratamento, né, dessas doenças reumatológicas? Eu me recordo, quando iniciei na imunologia, para mim foi um baita de um desafio, em 2010, lançar a interleucina 6, porque até então praticamente só tinha anti-TNF para artrite reumatoide, né? Então eu estava lançando ali praticamente não, uma nova classe, né? Um novo conceito, um produto sem acesso. Eu acredito que nem existia rol da ANS na época, e de lá para cá, mas muita coisa já evoluiu. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esses avanços aí e o quanto que a indústria tem contribuído. Sim, eu já nasci na reumatologia na era dos biológicos, então eu falo que eu sou uma pessoa beneficiada por isso. Eu já nasci na era dos biológicos. Quando eu comecei, realmente eram os anti-TNFs e depois, né, veio interleucina 6, veio a Batacept. Então, mas todos ainda inibidores de ou citocinas ou receptores extracelulares. Depois já vieram os inibidores de JAK com ação intracelular inibindo múltiplas citocinas. Hoje as pesquisas já estão em terapêuticas multitargets, associando esses dois mecanismos de ação, extracelular e intracelular. Hoje temos o desenvolvimento de CAR-T-cell, manipula o linfócito T para fazer uma ação específica dentro daquela patologia, buscando ali uma depressão ou uma produção, alguma ação específica. Então, a evolução da ciência, ela é exponencial. E os pacientes são os principais, né, agraciados por toda essa evolução. Mas nós médicos também, porque a gente ter essa possibilidade em nossas mãos é maravilhoso. Né? A gente saber lidar, saber manejar o sistema imune para aquele paciente ficar bem é uma coisa maravilhosa. Então, esse desenvolvimento, esse escalonamento da terapêutica da autoimunidade que foi proporcionado por todas as pesquisas da indústria farmacêutica,
é realmente um divisor de águas na medicina. E se a gente pensar a medicina, a reumatologia 20 anos atrás e a reumatologia hoje, são duas especialidades completamente diferentes. Né? Então, é uma grande diferença, um benefício muito grande que a gente consegue oferecer para os pacientes. Muito bom. E eu me recordo, dentro da própria Reumato, que eu fiquei por muito tempo nos congressos, conversando com médicos, que sempre surgia esse assunto. Um dia vai ter um medicamento específico para aquele paciente, feito para ele, e isso começou a acontecer agora com o CAT-cell, que é o que você está falando, né? Para algumas patologias bem específicas e tal, mas é um avanço. Eu tenho É um certeza avanço. que só vai É, crescer e vai ser cada vez mais individualizado. Exatamente. A gente ainda não tem na reumatologia uma coisa que a oncologia já tem, que é dosar, por exemplo, qual a citocina predominante daquele tumor, qual né, a substância predominante e combater exatamente aquilo. A gente ainda não tem isso, por exemplo, para saber se o nosso paciente vai responder melhor a um anti-TNF, a um anti-interleucina 6 ou a um inibidor de JAK que inibe diversas citocinas. A gente ainda não tem esse perfil para os nossos pacientes para poder escolher o remédio. A gente ainda Uhum. está no passo de que a gente tem muitas opções e algumas estratégias, sim, de racionais para escolher um medicamento ou outro, mas ainda fazemos algumas escolhas na tentativa e erro. Ainda é esse mecanismo. Mas eu penso que, assim, em pouco tempo as coisas já vão começar a direcionar mais. Carticel ainda não é uma coisa para agora, vai demorar um pouquinho a gente conseguir aplicar, porque é muito caro, então ainda tem alguns anos de pesquisa, mas já chegou, né? Então já tem pesquisas várias aqui no Brasil de Carticel, então já chegou, a gente ainda precisa ter só um pouquinho de calma para implementar totalmente, mas a evolução realmente ela é muito ampla, ela é muito impressionante. Muito legal, muito legal. Rodolfo Tomazetti entrou. Boa noite, Rodolfo. Rodolfo foi meu gestor na Novartis enquanto gerente distrital e o Rodolfo ele sempre deu muita autonomia para quem estava na ponta, tanto os gerentes distritais, né, como os consultores técnicos, porque realmente é quem tem que tomar a tomada de decisão mais rápida, é quem está ali realmente frente a frente com o médico, com o cliente, e é justamente pegando esse gancho, Mari, que eu queria ouvir a sua opinião sobre o trabalho, a importância do trabalho do consultor técnico, né, dentro aí da Reumato. Isso, como eu falei, né, anteriormente, né, na questão da relação do médico com a indústria farmacêutica, é uma relação muito importante, é um papel muito importante, porque o consultor é a cara da empresa, né? Então, o médico ele está vendo o consultor, ele não está vendo a empresa por trás dele. Então, é até uma responsabilidade muito grande, porque o consultor ele leva o nome de uma multinacional nas costas, né? Ele não Uhum. fala por ele. Então, é uma responsabilidade muito grande. E é o rosto que a gente entende, que traduz a ideia daquela empresa. Então, essa relação, quando ela é feita com ética, com respeito, com carinho, com uma admiração mútua do trabalho que o outro executa, é uma relação muito benéfica. A possibilidade de ter um programa de início de tratamento para os pacientes, ou uma amostra se for um medicamento oral, isso que a gente consegue nessa lida diária é um grande diferencial na conduta médica daquele médico. Então, essa relação ela é muito positiva, é um papel muito importante, porque existem hoje muitas opções. E eu sempre falo também, quem não é visto não é lembrado. Aham. Então, o consultor ele tem um papel também de fomentar aquele conhecimento. Olha, a minha molécula é essa, a minha molécula ela tem tais e tais resultados e vale a pena experimentar para entender qual que é o resultado que essa molécula vai trazer para o seu paciente. Então, essa lembrança ela é muito importante, porque também se o consultor não está ali, a gente dificilmente vai lembrando de todas as opções que nós temos. Então, é lógico, tudo feito de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, mas é um papel muito importante. E com muitos consultores, a gente cria assim, amizades verdadeiras por anos,
né? Então, é importante ressaltar que ali, embora seja um médico e um consultor, são duas pessoas, né? Eu sempre falo, a Uhum. gente não consegue separar o profissional da pessoa, né? São duas pessoas e essas pessoas, elas têm suas histórias também, e essas histórias integram a sua vida, integram a sua realidade ali daquele momento. Então, é um papel muito importante, é um papel de responsabilidade, de levar o conhecimento para o médico. Lógico, chegou uma pergunta de um nível muito científico, escalona para o MSL, escalona para a área médica, mas esse conhecimento científico, ele também é passado pelo consultor e eu acho que isso é uma função de muita responsabilidade e muito importante nessa interface com toda a classe médica também. Muito legal, Mário. Eu vou aproveitar essa sua resposta, né? Você falou uma coisa muito certa. A responsabilidade de um consultor técnico que está ali na ponta é altíssima. É o elo, né, da indústria farmacêutica com a classe médica. Então, um dos nossos propósitos aqui na indústria farmacêutica é o nosso curso preparatório para consultor técnico da imunologia. Por que imunologia? Porque é onde eu tenho mais know-how, trabalhei por 15 anos e realmente a gente foca na imuno, né? Então, são três pilares que a gente trabalha muito forte. A parte científica, né? Então, a Priscila, por coincidência, acabou de entrar. Então, a Priscila Jacó trabalhou por 5 anos na Johnson Johnson como MSL Sênior. Seja bem-vinda, Priscila. Ela é graduada em Ciências Biológicas, com especialização em Genética Humana e Biologia Molecular. Mestre em Biologia Celular e Molecular, doutora em Ciências Médicas pela Unicamp, pós-doutora em saúde pública pela UFPB. Então a Priscila ela é super capacitada com conhecimento dentro da imuno, reumato e derma gigante. Então no nosso curso a parte científica quem cuida toda é a Priscila. Eu cuido dessa parte técnica, né, falando tanto da gestão das contas, as clínicas, os hospitais, também destacando a importância de conhecer muito bem o sistema de saúde brasileiro, público e privado. Então, esse é o tripé, né? A parte científica, gestão de contas e sistema de saúde brasileiro. Então, o curso, a gente trabalha todos esses pontos, são 4 dias, vai ter uma turma agora em agosto, e as inscrições já estão abertas. A gente vai ter uma participação especial da Graziela Ribeiro, que é gestora atualmente da Johnson Johnson, falando sobre a visão do gerente distrital nos processos seletivos. Então, a Grazi trabalhou 8 anos na Imuno, há 6 meses está na Hemato. Então, é um curso bastante robusto. Quem tiver interesse de entrar na imunologia, é só entrar na bio que vai ter lá todas as informações. Boa noite, Pri. Mari, entrando agora, né, você comentou a questão da importância também do investimento da indústria na capacitação científica, né, dos médicos. E além dos congressos internacionais, tem as preceptorias. Você teve a oportunidade de passar esse período na França, né? Eu também, né, você lembra disso? Eu morei 1 ano nos Estados Unidos, larguei É. tudo, me chamaram de maluco, mas eu queria viver essa experiência, né, em outro país. Eu queria que você falasse um pouco das preceptorias internacionais que as indústrias falam. Eu lembro muito do Smolen, né, em Viena, que na minha época era muito falado. A gente conseguiu trazer ele aqui para Santa Casa, inclusive, né, teve aí Isso. essa troca. Então, que você falasse um pouco sobre as preceptorias, essa troca entre países, vamos dizer assim, entre centros. As preceptorias internacionais são dos eventos mais legais que existem, que a indústria consegue proporcionar para os médicos. Porque são grupos pequenos de médicos que ficam, né, num hospital. Já tive a oportunidade de ir em Viena para o Smole, Johns Hopkins, em Praga, em diversas preceptorias. E é muito interessante que você tenha a oportunidade de ter a vivência profissional de como funciona aquele serviço ali no exterior. Então, atendimento de paciente é bom a gente ver, porque os atendimentos eles são muito parecidos. Como eu disse, conhecimento médico, o mundo inteiro hoje está no mesmo patamar de conhecimento médico. Mas tudo que existe de estrutura em cada serviço agrega muito conhecimento. Então, como funciona aquela logística? O que aquele serviço oferece para os pacientes? Como é feito o controle daqueles pacientes? Qual a frequência de retorno do paciente? Se faz ultrassom na consulta, se não faz, quantas ressonâncias pedem, se faz um treat to target, se não faz. Existem várias maneiras de manejar o paciente
e isso agrega muito conhecimento. E nas preceptorias existe uma troca. Então, muitas vezes a gente apresenta um caso difícil aqui no Brasil, e eles discutem esse caso, e vice-versa, eles também apresentam casos. Então, é uma oportunidade que você tem de estar próximo de uma pessoa que é referência internacional e pode tirar suas dúvidas e pode se aproximar com mais tranquilidade, sabendo que aquela pessoa ele vai ter um tempo para te responder, que às vezes nos congressos a gente tem até medo de chegar perto dessas pessoas, porque elas estão sempre correndo, né? Vai de uma Uhum. aula para outra, de uma aula para outra, e dali já pega o avião e vai embora. Então, nas preceptorias, a gente tem essa possibilidade de se aproximar e de interagir com mais tranquilidade, tirar suas dúvidas e ver esse funcionamento que acontece, né, de como cada serviço funciona. Isso agrega muito, é espetacular. Eu acho que é um evento que realmente deve ser mantido, né? A gente sabe que hoje em dia o apoio da indústria farmacêutica está cada vez mais restrito, né, Uhum. para eventos médicos internacionais, mas é algo que eu acho que deve ser investido porque vale muito a pena. É um grande diferencial realmente. Muito legal. Mari, quando você voltou da França, tudo aconteceu muito rápido, né? Como você falou, né? Preceptoria na Santa Casa, Sociedade Mineira, Sociedade Brasileira, enfim. Qual um caso de sucesso na sua carreira que mais te marcou, né? Então, você teve várias conquistas até agora, né? Ainda vai ter muitas pela frente, não tenho dúvidas. Mas o que mais te marcou até agora nessa sua carreira como reumatologista? Ó, eu falo, né, como eu disse no início dessa live, o que é mais importante são as pessoas que estão com você, né? Então, assim, eu não posso deixar de agradecer a Adriana, que está aqui assistindo a gente, que desde o início, desde a minha residência e após o fim da residência, ela já me apadrinhou e já me pegou e falou assim, daqui para frente nós vamos fazer muitas coisas juntas, né? Então já deixo aqui o meu agradecimento para a Adriana e também para a Viviane, que foi um pouquinho depois, mas é outra madrinha que eu tenho na reumatologia, que me ajuda muito. Então, são pessoas espetaculares. E eu acho que o grande diferencial foram essas pessoas. Então, desde o início, já muito rapidamente, em 2014, a Adriana já teve essa ideia da gente montar a nossa primeira clínica de terapia assistida. Isso foi um grande divisor de águas na minha vida, porque foi uma virada de chave entre uma pessoa que era só médica, né? Só entre Aham. aspas, porque não é só, não é pouco trabalho, mas para abrir a cabeça para o empreendedorismo. Então, dali para frente, foi muita luta, né? Nada é fácil, nada vem para a gente fácil, realmente é com muita luta. Mas a gente abriu a nossa primeira clínica e depois a gente abriu a Ampiclin, né, a Ampla Uhum. Medicina, e atualmente chama Ampiclin em 2017, e sempre dessa maneira, arregaçando as mangas, na coragem e ali na disciplina, fazendo as coisas todas certas, sem prejudicar ninguém, sem fazer nada errado. Falou, ó, nós vamos vencer fazendo tudo certo. Se não Perfeito. for assim, a gente não quer. Então, são pessoas muito importantes que estão conosco. E a Reumato Science, que é nosso outro projeto, né? Inicialmente a Reumato Science, Adriana, eu, Viviane, os dois Gustavos, Rezende Balbi, e agora a Ana Carolina. E foi um projeto também desse de arregaçar a manga. Vamos começar sem saber o que vai acontecer. A proposta é, vamos trabalhar de graça e depois a gente pensa o que a gente vai fazer. Então, assim, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é estudar e dar aula, porque a gente faz isso sempre, então agora vamos fazer isso gravando. E começamos o projeto, né, e sem ganhar um tostão, né, as coisas sempre acontecem assim, e de um momento para o outro as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a ver a qualidade do trabalho, e como que esse grupo ele tem um potencial realmente de produção científica elevado, né? Então é um grupo de professores, doutores, e eu estou fazendo doutorado, a Ana vai entrar para o doutorado agora, e os outros todos são doutores.
E então é um grupo muito coeso, muito científico e que gosta de trabalhar bastante. E as coisas estão acontecendo. Hoje nós já temos, estamos fazendo cobertura dos congressos nacionais e internacionais, né, com patrocínio. E aqui eu volto a dizer a importância da indústria farmacêutica. O patrocínio, ele é da indústria farmacêutica, com o Uhum, objetivo puro e simples da gente trazer o conhecimento científico desses eventos. Então, essa união, ela é muito salutar quando ela é feita dessa maneira ética. Então, eu acho que esses foram, né, os grandes projetos que mudaram a minha carreira de um momento que era muito bom, de médica né, e palestrante, mas em que nós nos tornamos empresários, né, empresários do meio científico e do meio médico, né? uhum. Então, acho que esse foi a grande virada de chave na minha carreira, foi quando isso tudo começou a acontecer. E eu deixo aqui de novo o meu muito obrigado. Não, a todos os outros também, Maria Fernanda, Nampiclin. Hoje, Nampiclin, nós somos 10 sócios, né? Uhum. Nós três, e temos 7 médicos que integraram mais recentemente. E eu acho que realmente ter pessoas conosco é o que faz a grande diferença, e eu deixo aqui o meu agradecimento a todas elas. Que maravilha. Boa noite, doutora Adriana. Não tinha visto que você estava na live. Muito bom você estar presente. A doutora Viviane já tinha cumprimentado, então, duas pessoas que eu tenho super, mega admiração. Então, como eu falei, conheci a doutora Adriana antes mesmo de mudar para BH e fui super bem recebido aqui por ela, até para me apresentar aos outros reumatos. E muito legal aí o seu relato. E ela escreveu aqui: Eu que agradeço por trabalhar com você. Doutora Viviane, vários corações. Ô Mari, e para quem quer conhecer mais da Reumato Science, aprofundar um pouco mais, como que faz? Eu achei super interessante, a gente conversou um pouco em off, né, sobre o projeto. Eu não sabia, né, e fiquei realmente super interessado. Então, tanto para o profissional médico, como a indústria farmacêutica, amanhã a gente sobe essa live para o YouTube, ela vai ficar lá, e realmente o número de visualizações é bastante alto no YouTube. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto tão inovador. Legal. A Reumato Science, como eu disse, né, uma ideia originalmente da Adriana nesse grupo, e falou: vamos começar, a gente fala bem, a gente dá muita aula, vamos começar a produzir conteúdo de qualidade. Então, nós começamos a produzir muitas aulas no YouTube, aulas gratuitas, de muita qualidade, e foi tendo realmente um número alto de visualizações dessas aulas. E as pessoas foram gostando muito desse conteúdo, e a gente, com uma produção de rede social, YouTube, e chegou um momento que nós falamos: precisamos fazer mais, né? Então, esse ano a gente montou uma plataforma. Então, hoje a gente tem o Reumato Science Academy, é uma plataforma em que os membros têm acesso a diversas aulas que já estão gravadas e as que estão sendo produzidas, atualização dos guidelines nacionais e internacionais que são publicados, então de uma maneira prática, rápida, porque às vezes o profissional não tem tempo de ler todos os guidelines, de Uhum. ler os artigos. Então, isso, ouvindo numa aula, é uma maneira muito prática da pessoa já se atualizar. Nós temos podcasts também, mensais, na verdade, a gente até está entregando podcast com uma frequência maior do que mensais. A gente tem uma alta produção de podcasts. Atualizações dos congressos. Então, esse ano, nós estamos fazendo a cobertura de todos os congressos nacionais e internacionais. Então, fizemos a cobertura do PANLAR, do EULAR, vamos fazer do brasileiro, do Congresso americano. Então, uma atualização trazendo o que foi mais importante nas aulas. Então, um volume grande de aulas sendo, né, mostradas pelos nossos membros da Reumato Science, e explicadas em 5 minutos, explica uma aula fenomenal, e a pessoa pega ali o que foi dito em todo aquele conteúdo. Então, uma maneira da gente conseguir entregar para a sociedade médica um conhecimento em reumatologia de qualidade. Nós temos uma newsletter mensal, inclusive
quem tiver interesse em receber a nossa newsletter, pode nos passar o e-mail que nós enviamos. A newsletter tem artigo comentado, tem a chamada do podcast, tem as chamadas da cobertura do congresso. É uma newsletter super interessante também, que vale a pena. Só a leitura dela já agrega também bastante conhecimento. E dentro dessa plataforma, terão os cursos Uhum, específicos para cada tipo de público. Então, o público, não só reumatologistas já formados, especializados, mas que querem se atualizar com frequência, que é o que todos nós, né, gostamos de fazer e queremos estar sempre atualizados, mas também clínicos, ortopedistas, médicos de programa de saúde da família, que precisam entender um pouco mais da reumatologia, porque a reumatologia está em todas as especialidades. Então, é uhum. importante que os médicos entendam, reconheçam um diagnóstico para conseguir encaminhar. E hoje a gente vê que existe essa carência da reumatologia na formação médica, porque não temos médicos reumatologistas suficientes para todas as faculdades de medicina. Então, existe uma carência de conhecimento reumatológico. Como é uma área dita difícil, digamos assim, Uhum. e, entre aspas, mais rara, porque eu ponho entre aspas, porque embora tenha várias doenças raras, mas ela está disseminada em todas as outras especialidades. Mas como ela é um pouco mais rara, ela é tirada da grade. Uhum, sim. Então, nunca falta aula nas faculdades de gastro, de cardio, ele não pode faltar mesmo, mas de reumato falta. Então, o médico, ele termina a sua formação com uma carência muito grande desse conhecimento. E um dos nossos objetivos é levar o conhecimento de qualidade, um conhecimento sério, um conhecimento completo para todos os médicos. Então, o nosso foco é realmente a disseminação do conhecimento científico. Então, a gente tem trabalhado muito para isso, oferecendo para diversos públicos distintos conhecimentos com aprofundamentos distintos, né? Para cada um reumatologista experiente é um tipo de aula, um médico clínico geral é outro tipo de aula que seja o ideal para ele utilizar aquele conhecimento. Então, assim, é um projeto inovador, é um projeto Uhum, que não tem outro com essa mesma pegada aqui no uhum. Brasil. E a gente, né, ele está ganhando uma robustez maior esse ano, né, ganhando uma robustez bem mais significativa. E aqui aproveito novamente para dizer da importância do apoio da indústria, né, em apoiar iniciativas como essa. Esse ano nós estamos tendo um apoio mais significativo, um apoio robusto, e é muito importante apoiar iniciativas como essa que leva o conhecimento científico realmente para toda a sociedade médica brasileira. Perfeito, muito bom, Mari. E quem for assistir, né, quem está assistindo agora, vamos dizer, no YouTube, eu vou colocar na descrição também os dados lá Ah, da ótimo. Reumato Science, enfim, para que as pessoas tenham acesso de maneira mais fácil. Entrando nessa questão da indústria, você reforçou agora a importância dessa parceria, né, para a questão da educação médica continuada, sempre lembrando que quem ganha no final sempre é o paciente. Qual conselho você daria para médicos que desejam colaborar com a indústria, né, de forma ética e produtiva, que você deixou muito claro, né, é assim que vocês agem e que foi isso que vocês priorizaram quando montaram a clínica? Isso. Eu sempre digo, né? A indústria é nosso parceiro. Então, não só na clínica de terapia assistida, Ampiclin, que nós temos, mas nesses projetos de extensão científica ou na própria aula que nós damos para a indústria farmacêutica, né? Como speaker da indústria farmacêutica, a indústria é parceira do médico. Então, dar aula para a indústria farmacêutica, para mim, abriu muitas portas. Uhum. Então, como eu disse, eu comecei a dar aula logo quando eu terminei a residência. Então, eu já, inclusive, agradeço que confiaram em mim muito cedo, né? Logo no término da residência. Então, eu comecei a dar aula e isso possibilitou conhecer pessoas e possibilitou também aprofundar nos estudos, porque quando você tem uma aula para dar, é lógico que você vai estudar bastante para dar aquela aula.
Então, isso vai fomentando também a sua necessidade de se manter sempre atualizada, Perfeito. sempre estudando, sempre buscando o que tem de mais novo. Então, eu acho que é uma relação muito salutar e o médico que hoje tem interesse em participar da indústria, bom, eu nunca trabalhei na indústria, né? Nunca fui Uhum, contratada da indústria, então eu não saberia dizer, apesar de que temos conhecidos que né, migraram para a área da indústria e adoram, né? Mas eu uhum. nunca migrei, mas como speaker e como uma profissional que recebe apoio de maneira ética para projetos científicos, eu só tenho a dizer coisas boas, porque realmente agrega e você também agrega um conhecimento científico para um grupo de médicos que você está indo ali levar um artigo, discutir um assunto. Então, eu acho que é muito benéfico e o meu conselho é que prossigam, né? Que se tem esse interesse, que faça, porque é muito interessante. É muito Muito legal. interessante. Muito bom, Mari. Estamos chegando a 1 hora de live, né? Passa muito rápido. Mais uma vez eu quero super agradecer. Foi uma honra, né, lhe receber aqui, a doutora Adriana, a doutora Viviane. E essa troca é muito rica. Como eu falei, amanhã sobe a live inteira, na íntegra, para o YouTube. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas, né, positivamente. E eu vou abrir agora para suas considerações finais. O tempo é seu para a gente encerrar a nossa live. Obrigada, Felipe. Eu queria mesmo agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje contando um pouco da minha história, contando a minha trajetória. A gente faz muitas coisas, né, ao mesmo tempo e a gente fica sempre pensando assim: nossa, nem sei se o que eu estou fazendo está tendo algum impacto, se isso está agregando alguma coisa para as outras pessoas. Então, ter esse reconhecimento, né, receber esse convite seu para mim foi muito legal, né, de poder dizer, olha, eu tenho algo a dizer que talvez alguma pessoa se interesse e acha que vai beneficiar de alguma maneira. Então é só gratidão, né, é uma trajetória que eu tenho orgulho de dizer que eu faço com pessoas, sempre pessoas maravilhosas ao meu lado e sempre de uma maneira muito correta, muito ética, e eu acho que é isso que define o sucesso de uma pessoa. É você conseguir chegar em algum lugar com a tranquilidade de que você está fazendo a coisa certa e que você, ao longo desse caminho, pôde ajudar alguém e pôde ser ajudada também. Então, eu fico muito Maravilha. feliz, agradeço aos meus colegas de trabalho que eu já citei, à minha família, que de certa forma precisa abrir mão de mim em alguns ou vários momentos, né? Esse reconhecimento a gente também tem que entender que quem não tem o suporte em casa muitas vezes não consegue, né, Uhum. alcançar voos, e isso eu posso dizer que eu tenho. Então é só gratidão mesmo. Muito obrigada. Perfeito. Obrigadão, Mari. Obrigado a todo mundo que participou da live. E vou deixar todos os links. Obrigado, Priscila, doutora Viviane, doutora Adriana. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo do YouTube. E estamos sempre às ordens e adorei. Foi muito bom. Boa noite, Obrigada, Mari. Boa noite, Felipe. pessoal. Com Obrigada. Deus. Grande beijo, Tchau. pessoal. Tchau.